beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 156, Indicadores Brasileiros para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E hoje eu e o Renato aqui a gente vai falar um pouco para vocês como é que tá, o que tem sido feito e aonde que a gente consegue buscar esse tipo de informação sobre os ODS aqui no nosso país. Tudo bom, Renato? Como é que você está? Olá, Gustavo, tudo bom por aqui? Olá a todos que estão nos escutando. Vamos trazer um pouco desse avanço, né, Gustavo, dos objetivos aqui no Brasil. Faz um tempinho que a gente não traz o tema para os nossos ouvintes e ver como que a gente anda aí nesse progresso. Será que a gente está indo bem? Isso, a gente precisa começar a realmente monitorar bem isso, que a gente já está somente há 6 anos, né, do ano de 2030, que é o ano quando esses objetivos deveriam ter sido todos alcançados, né, e é muito importante então a gente ter um sistema de medição desses objetivos, e a gente tem no Brasil, né, a gente tem o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele tem medido cada um dos 17 ODSs em relação aos seus objetivos, em relação a cada um dos objetivos. Então, só para fazer um pequeno resumo primeiro, além de ter, né, os objetivos, os dados para cada um desses 17 objetivos, o IBGE ele também disponibiliza para a gente um quadro geral dos indicadores, né, que ele mostra, em resumo, o que seria a síntese da produção de indicadores globais por objetivo, né, o que mostra assim, o Brasil ainda, ele olha todos os ODS já tem, mas cada ODS tem múltiplas métricas, né? Como a gente falou lá em 2021, quando a gente conversou e trouxe uma série sobre os ODS. Lá naquela série a gente falava cada ODS e falava quais eram as métricas, como estava a situação de cada um daqueles ODS. Então o ODS é um objetivo. Para você alcançar aquele objetivo, você tem várias métricas que você mede para ver como você está alcançando. Então você pode falar assim, eu tenho um objetivo que é o ODS 1, né, de redução, de eliminação da pobreza, né, da erradicação da pobreza, né? Então você vai ter várias métricas que vão demonstrar que a pobreza foi erradicada. Então a proporção de pessoas da população como um todo que esteja abaixo da linha de pobreza, a proporção também nesse sentido por sexo, por idade e entre outras coisas que vão ser os objetivos, as outras métricas. Então o Brasil tem atuado em relação a isso. Talvez esse exemplo pode não ser o melhor, porque todos vão ser. Mas a gente pode falar de vida, de por exemplo, água potável e saneamento, aí são inúmeras métricas diferentes, né? Então a gente consegue demonstrar, olhando essas métricas, como é que cada um dos objetivos está sendo visto e está sendo buscado pelo nosso país. Isso, Gustavo, e só trazendo uma informação aqui, uma notícia, né? O IBGE, né, que você citou, ele está preparando os indicadores, né, para um relatório que o Brasil vai apresentar no evento da ONU em julho desse ano, com sede nos Estados Unidos, né? Então ele iniciou no dia 6 de fevereiro as discussões sobre ações, né, a serem desenvolvidas nesse ano para avançar no monitoramento e na produção desses indicadores dos ODS para o nosso país, para o Brasil. Então, é um tema que a gente sempre está
de olho, os países, né, estão sempre ficando preocupados, e a gente está, então, adiantando um pouco aqui nesse episódio, como que o Brasil está progredindo aí com esses indicadores, né, com essas metas que você comentou. Só lembrando, né, a gente tem 17 ODS, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar é o terceiro, educação de qualidade é o quarto, igualdade de gênero é o quinto, água potável e saneamento é o sexto, energia limpa e acessível é o sétimo, trabalho decente e crescimento econômico é o oitavo, indústria, inovação e infraestrutura o nono, redução das desigualdades o décimo, cidades e comunidades sustentáveis o 11º, consumo e produção responsáveis o 12º, ação contra a mudança global do clima o 13º, vida na água o 14º, vida terrestre o 15º, paz, justiça e instituições eficazes o 16º, e parcerias e meios de implementação o 17º. Erradicação da pobreza é o primeiro, né? Só falando aqui para corrigir, fome zero e agricultura sustentável o segundo. E o número de total de indicadores que a gente possui para todos esses ODS são 255 indicadores. Alguns têm um ou outro a mais, né? Alguns a mais, outros menos, mas fica uma média ali de uns 13, 14 indicadores por ODS. E como que a gente está, né, Gustavo? Vamos trazer aí de uma forma bem rápida aqui, um olhar geral, e depois a gente vai discutindo um por um. Dos 255 indicadores, o nosso país, o Brasil, a gente tem métricas, né, desenvolvidas, produzidas para 125 deles, 64 estão em análise ou em construção, 56 nós não temos dados, e 10 é categorizado como não se aplica ao Brasil, ou seja, a gente identificou que é um indicador que não é válido para o nosso país, e por isso não será mensurado. Sim, por exemplo, a gente pode ter um indicador sobre geleiras, né, como degelo de geleiras, quando fala de água que é a gente fala do indicador tanto do 6, mas quanto principalmente do 14, né, de vida na água. E aí, ou também na ação contra a mudança global do clima, também pode ter alguma coisa. E aí a gente não vai ter geleira aqui no Brasil, então a gente não precisa ter indicador para ficar medindo como é que as geleiras do Brasil estão, né? Então são nesse sentido esses 10 que o IBGE listou como não se aplicando, né, ao nosso país. Lógico que eu acho que a gente ainda tem muito a fazer, a gente tem 56, né, praticamente 25% dos indicadores ainda sem dados, né? Então são indicadores que ainda não são monitorados pelo nosso país, né? E a gente tem 50% deles, né, como você falou, 125 de 255, né? Cálculo, se a gente tirar lá os 10 que não se aplicam, fica 50%, e esses 50% a gente já está produzindo. Então, isso significa que a gente tem o número, não que a gente está alcançando a meta, né? A gente vai lá e, se você olhar no site odsbrasil.gov.br, que é onde o nosso governo, através do IBGE, dá essa visibilidade a toda a sociedade do que está sendo feito, lá você consegue encontrar, então, esses 125 que já estão em produção, os 64 que estão em análise e construção, e aí realmente a gente tem os outros 25% que ainda não tem dados relativos, tá? Isso, Gustavo. E como que a gente está, né? Vamos pegar aqui, analisando esses dados, né? A gente não vai entrar, igual o Gustavo mencionou, no avanço ou não, no atingimento ou não dessas métricas. A gente pode fazer isso em outro episódio, mas senão ficaria um episódio extremamente extenso, porque a gente teria que olhar métrica por métrica, avanço de cada um, e isso acaba sendo uma análise um tanto quanto demorada. Nosso objetivo aqui é avaliar se a gente está produzindo indicadores para esses objetivos e ver se a gente está avançando em relação a isso ou não. Para o objetivo 1, erradicação da pobreza,
a gente, são 14 indicadores existentes e nós temos 7 indicadores produzidos e 7 estão em análise ou em construção. Felizmente não tem nenhum que nós não temos dados, né? Eu jogo isso como um ponto positivo, e também nenhum que foi classificado como não se aplica ao Brasil, ou seja, está em 50% do avanço, né? E estamos avançando, pois os outros estão em construção. Então a gente está indo, de certa forma, bem nesse objetivo. E falando do objetivo em si, né, que é a erradicação da pobreza, quando você olha os dados, mesmo você percebe que a situação, a série histórica que aparece é desde 2012. 2012 a gente estava numa situação pior, e piorou mais até 2021 por causa da pandemia, né? A gente tinha tido uma melhora, mas aí teve uma grande piora e agora voltamos. O último indicador foi publicado em setembro do ano passado, relacionado já a 2022. A gente sabe que 2023 também está tendo uma melhora da diminuição de percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza. E aí, quando eu falo de linha de pobreza, só para contextualizar, né, o que a gente fala é em relação à pobreza internacional. Então, tem uma determinação internacional, de um valor internacional para o dólar, e aí as pessoas que ganham em cada um dos países menos do que esse valor, elas são vistas em relação à proporção da população total do país. Então, quando a gente fala de pobreza, aqui é uma pobreza do nível bem pobre, né? Você não é o pobre que não é tão pobre e não vai entrar. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, estava 9% em 2021, que foi o número mais alto da série, e em 2022 esse valor se retraiu, foi para 5,9%. Então a gente tem ainda que reduzir esse 5,9% para erradicar esse nível de pobreza. Então, só para pegar um indicador e dar uma destrinchada nele, de forma a explicar para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores, que aí a gente destrincha e também aparece a imagem aqui do lado do que a gente está falando. Então, e colocando o valor, que é o valor de $1,90 por dia, que é, na época, com a paridade de quando criaram-se essa medida, foi relacionado a R$1,66 por dia. Lógico, naquela época a gente estava com o real muito mais próximo ao dólar. Foi já mais de 12, 13 anos atrás que essa medida surgiu, e lógico, a gente tem hoje em dia essa variação financeira da nossa moeda desvalorizada, o que também gera uma maior quantidade de pessoas com pobreza quando você faz a comparação com o dólar. Isso, Gustavo, uma boa análise. E seguindo os ODS aqui, quando a gente vai para o segundo, o de fome zero. Renato, um outro ponto sobre a análise em si, não do ODS, mas só para, antes de passar para o próximo, assim, que eu gostaria de falar um pouco do IBGE, que é assim, você tem lá no site, você tem primeiro os indicadores, né? Mas você consegue entrar em cada indicador e chegar à tabela por trás que gerou aquela informação. Então você vai clicando, vai abrindo, você consegue ter a tabela, e na tabela você tem as notas de como foram calculados cada um daqueles valores, tá? Então mostra uma clareza muito grande para todo mundo que queira entender os ODS um por um, os indicadores um por um, o que foi feito e o que está sendo feito pelo IBGE. Só essa parte, desculpa te interromper. Não, Gustavo, ótima informação. É sempre bom lembrar que esses dados são abertos, né? Todo mundo pode ter acesso para pesquisa ou para conhecimento, sempre muito importante, e para cobrar também. Bom, então, seguindo aqui
as informações, né, dos ODS. No segundo, Fome Zero e Agricultura Sustentável, também são 14 indicadores. Esse a gente está um pouco, não vou falar um pouco mais avançado, né, porque a gente tem 8 indicadores produzidos, é um a mais que a erradicação da pobreza, mas a gente tem 3 que estão em análise ou construção, né, e 3 que não temos dados. Então, isso acaba sendo um pouco preocupante, porque os que nós não temos dados são prevalência de anemia em mulheres de 15 a 49 anos, segundo o estado de gravidez, proporção da área agrícola sobre a agricultura produtiva e sustentável, e proporção de... Vou passar uma moto aqui, peraí. E proporção de raças locais classificadas como em risco de extinção. Então, são 3 indicadores que, de certa forma, são importantes para a gente mensurar algum nosso avanço, né, nos objetivos, de uma forma em geral, e como o país se posiciona em relação à sustentabilidade, aspecto social, também um pouco ambiental, e a gente não tem esses dados quando a gente fala de fome zero e agricultura sustentável. Então, a gente precisaria ter um esforço para começar a coletar esses dados, para preparar eles, para que a gente possa apresentar para os congressos aí, para a ONU, para os outros países, para demonstrar um avanço, se temos ou não temos, né? Porque se a gente não tem dado, a gente não sabe nem se a gente está melhorando, se a gente está tendo progresso, se a gente está muito atrasado, a gente simplesmente fica no escuro, sem ter uma informação concreta. Sim. Aí na sequência a gente tem a parte relacionada à saúde e bem-estar, né? Que são os indicadores do ODS 3, que a gente mede boa parte deles, né? A gente mede 17 e em 11 a gente está fazendo uma análise, está construindo a tabela deles, né? Então a gente tem essa parte de saúde sendo olhado tudo, mas o que falta? O que falta, por exemplo, são ter o número, né? Ter um número publicado, a gente não tem um número publicado, por exemplo, sobre as novas infecções de HIV por 1.000 habitantes. Ou também a cobertura das intervenções para o tratamento de abuso de substâncias. Então, intervenções farmacológicas, psicossociais, de reabilitação e de pós-tratamento. E também outro indicador que a gente não tem ainda publicado o número, né? Está sendo feito um cálculo, espera-se publicar esse ano de 2024, a proporção de mulheres em idade reprodutiva entre 15 e 49 anos que utilizam métodos modernos de planejamento familiar. Se a gente pode, por exemplo, ver que a gente tem o indicador de números de nascidos vivos de mães adolescentes por 1.000 habitantes. Isso foi publicado agora, no dia 22 de fevereiro de 2024. Então a gente está evoluindo, né? Um mês atrás, um pouquinho mais de um mês atrás, teve um desses indicadores que está faltando, apareceram já. Então a gente deve ter, provavelmente até o final do ano, todos os indicadores desse ODS preenchidos e disponíveis para o público em geral, para a gente saber como é que o país está e cobrar dos nossos governantes melhoria na saúde de uma forma mais assertiva. Isso, uma coisa que eu ia comentar, Gustavo, que eu acho legal, né, até de trazer, que apesar, né, dos dados, a gente ter 50% desses indicadores, a maioria pelo menos estão atualizados, né, isso é uma coisa legal de trazer. Falando um pouco, né, continuando aqui essa análise, né, quando a gente vai com outro indicador muito importante, o objetivo 4, educação de qualidade, a gente já está um pouco mais atrasado, são 12 indicadores, 5 estão produzidos, 2 estão em análise ou em construção, a gente não tem dados de 4 e 1 sendo colocado como não aplicável ao Brasil. Né? Os que a gente não tem dados são de proporção de crianças com idade entre 24 e 59 meses, que estão com desenvolvimento adequado de saúde, aprendizagem e bem-estar psicossocial por sexo, a taxa de participação de jovens e adultos na educação formal e não formal nos últimos 12 meses por sexo, a proporção de jovens e adultos com habilidades
de informação e comunicação por tipo de habilidade, e o percentual da população de determinado grupo etário que atingiu pelo menos o nível mínimo de proficiência em leitura, escrita e matemática por sexo. E um que eu acho engraçado, né, assim, interessante de trazer, que falam que não é aplicável ao Brasil, é o volume dos fluxos de ajuda oficial ao desenvolvimento para bolsas de estudo por área e tipo de estudo. Não entendi o porquê que esse indicador não é aplicável ao Brasil, é uma coisa que a gente pode questionar aí ao IBGE, porque na minha visão ele deveria sim ser aplicável e estar sendo mensurado, pois é uma forma de trazer mais engajamento às pessoas e ajudar, né, quem não tem condição de estar se aplicando aos estudos. Bom, e na sequência a gente tem o indicador 5, né, que é o objetivo 5, que é a igualdade de gênero, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E nesse indicador a gente também tem 4 produzidos em 6 sem dados, com 3 em análise de construção. E aí a gente vê, né, a situação que a gente está, que realmente é complicada em relação à igualdade de gênero no nosso país, que a gente vê indicadores que a gente não tem dados relacionados à violência contra as mulheres ou a práticas nocivas em relação a casamentos forçados. Então são coisas que a gente não monitora aqui no Brasil. Outras coisas que a gente não tem a informação ainda muito são em relação aos recursos econômicos que as mulheres têm em relação a posse, controle sobre terra, propriedade. Então, falta ainda muito indicador, né, nesse sentido, para a gente conseguir visualizar melhor e como a gente vai cobrar um governo ou os governos, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, de políticas públicas para a igualdade de gênero, se a gente não sabe como está a situação realmente, né? Se está melhor, se está piorando e tal, fica mais difícil de cobrar. Então realmente esses que estão faltando e que a gente não tem ainda os dados, são realmente, pelo menos a gente não tem os dados de forma oficial, né? A gente pode ter de forma oficiosa dados por ONGs e por algumas pesquisas, mas não são o dado, né, do IBGE, o dado de um censo que pegue toda a população, que não seja algo estimado e colocado por uma pesquisa de uma acadêmica ou algo nesse sentido, né? Então a gente tem esse tipo de pesquisa sendo feita no nosso país, mas a gente não tem o dado oficial. Sim, Gustavo, um bom comentário esse, né? Temos muitas ONGs, instituições que atuam no Brasil, às vezes elas fazem esses dados, mas não é o dado que o IBGE, né, tá se utilizando e colocando como um dado oficial. A gente tem o ODS 6, né, seguindo aqui essa análise de água potável e saneamento. Esse ODS, a gente está super bem nos dados, né? São 11 indicadores e 11 produzidos. Todos os dados estão, de certa forma, atualizados. Acho que o mais antigo ali é de 2019, que a gente tem acesso, né? Mas a maioria é de 2022, 2023, então são dados atuais. Então estamos bem. Eu vou fazer mais um aqui, né? Porque senão isso fica muito curto, muito rápido. O de energia limpa e acessível, que é o ODS 7. Nós temos 6 indicadores. A gente tem 5 produzidos, então também estamos indo muito bem no avanço desse indicador. E um apenas sem dados, que é um indicador mais complicado de se obter realmente, que é dos fluxos financeiros internacionais, ou seja, ajuda, né, internacional para países em desenvolvimento,
para apoio de pesquisa e desenvolvimento de energias limpas, renováveis, enfim, com sistemas híbridos. Então, não temos dados referentes a isso, mas é algo que a gente espera que possa ser mensurado em breve, porque seria muito interessante a gente saber quanto que os países estão ajudando, né, os países de desenvolvimento, e o Brasil principalmente, né? A gente sabe que tem muitos países que investem nesse segmento de energia limpa e acessível aqui no Brasil. Seria interessante a gente ter essa mensuração para acompanhar quanto de investimento está sendo realizado aqui no país nesse segmento, pelo menos de forma oficial, igual o Gustavo trouxe, né? Com certeza, as empresas têm esses dados, mas talvez eles estejam segmentados aí por às vezes, alguns atores do mercado. Exato. E bom, só fazendo um comentário sobre esses dois que você passou, né, que eles são áreas mais técnicas, né, de infraestrutura, né, então por isso que a gente é mais fácil ter a medição desses objetivos e dos indicadores desses objetivos que são indicadores de infraestrutura do país. Quando a gente fala na sequência, a gente fala do ODS 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico. Esse a gente tem, dos 16 indicadores, a gente tem informação para 8 deles já publicada, 5 estão sendo feito a análise para publicação, e aí a gente tem 3 deles que não tem dados, e quando a gente não tem dado, a gente está falando em relação a parte de pegada material per capita e percentual do PIB. Então são informações que são para fazer a verificação em relação ao consumo e o consumo sustentável. Então mostra que a gente tem os dados mais antigos, que a gente poderia dizer, né, em relação a trabalho e crescimento econômico, mas quando a gente faz o cruzamento do crescimento econômico com a pegada de sustentabilidade, a pegada de carbono desse crescimento, a gente tem falta de dados, né? A gente não tem dados nesse sentido aqui no nosso país. E eu trabalho com essa parte muito de dados. Eu vejo que isso é mais forte hoje em dia nos países europeus. Eles têm muito forte essa parte em relação aos dados de pegada, e inclusive acaba se usando parte do que eles fazem para os outros países. Isso, Gustavo. E igual você comentou, né, esses indicadores que às vezes não são tão técnicos, né, são mais difíceis de se obter, a gente vê perceptivamente isso, que é o indicador 9, né, indústria, inovação e infraestrutura, né, ele acaba sendo realmente um indicador que acaba sendo um pouco mais técnico, né, acho que é mais fácil a gente conseguir essas informações do que, por exemplo, o próximo, né, o 10 de redução das desigualdades, e também são muitos indicadores. Mas eu vou falar aqui do 9, né, que é indústria, inovação e infraestrutura, são 12 indicadores, a gente tem 2 apenas, né, são desses 12 indicadores, 10 estão produzidos, sendo acompanhados, atualizados, né, também, então dados bem atualizados, e apenas 2 que não possuímos dados, que são indicadores também de apoio internacional, né, oficial à infraestrutura no Brasil. Então, essa mensuração de como que a gente tem recebido ajuda de outros países de forma oficial para melhorar a infraestrutura aqui no nosso país, e a proporção de população residente em áreas rurais que vive em um raio aí de 2 quilômetros de acesso a uma estrada transitável em todas as estações do ano, né? Então, é um indicador um pouco mais complexo de se conseguir, de se mensurar, de se acompanhar,
e a gente não tem esse dado. Eu acho que, reforçando aqui o ponto que o Gustavo trouxe, das vezes a gente ter dados mais fáceis e dados mais complexos. De redução das desigualdades, onde a gente produz dados para mais ou menos metade dos indicadores, já tem dados publicados, né? E 5 dos 21 indicadores estão em construção. Já 5 deles a gente não tem dado, e quando a gente fala de não ter dado, são relacionados à migração, né, e à mobilidade das pessoas que migram, né? Então a gente não tem esse tipo de dado ainda consolidado aqui no nosso país. Dados como dados sustentáveis, né, 14 indicadores, 9 estão produzidos em acompanhamento, e a gente não tem dados de 5 também, né, indicadores, que são dados, não tem informação, são alguns dados um pouco, né, de certa forma, divergentes, mas basicamente, né, a razão de taxa de consumo do solo pela taxa de crescimento da população, proporção da população que tem acesso adequado a transporte público, a população também urbana que vive em assentamentos precários ou informais ou em domicílios inadequados, e indicadores relacionados ao nível médio anual de partículas inaláveis, né, nas cidades, então podem ser ou não tóxicos aí ao nosso organismo, proporção de área construída nas cidades, que é espaço público aberto para todos, né, incluindo pessoas por sexo e por todos, e a proporção da população vítima de assédio físico ou sexual também. Então, são alguns dados que a gente não tem mensuração ainda quando a gente fala de cidades e comunidades sustentáveis. Bom, na sequência a gente tem o indicador 12, né, o ODS 12, que é consumo e produção responsável, e nesse aí a gente está bem mal, a gente só produz 5 dos 13 indicadores, tem mais um em construção, e em 7 a gente não tem dados. E são indicadores que a gente pensa assim, quando fala de sustentabilidade, são bastante esse tipo de indicador que são trazidos pelas empresas, por exemplo, os seus relatórios, né, como gestão sustentável dos recursos naturais, então qual que é a pegada material per capita e a pegada material em percentual do PIB, como é que é o consumo interno dos materiais, né, de cada um desses materiais de forma detalhada, qual que é o desperdício de alimentos, né, desperdício de resíduos perigosos. Então, o grau também de pessoas que conhecem e são conscientes dos desenvolvimentos do conhecimento, né, do estudo sobre desenvolvimento sustentável. Então são e partes relacionadas aos instrumentos contábeis, né, para monitorar isso tanto em relação a turismo quanto em relação a outros temas que a gente está tendo, né, uma melhora disso, que a gente está discutindo a taxonomia brasileira em relação à sustentabilidade. Tem um plano de implementação e provavelmente com isso a gente vai ter muito mais coisa sendo verificada, muito mais dado sendo produzido em relação a esse ODS de consumo e produção responsável, né? Porque o governo vai cobrar das empresas isso, e aí, tendo a informação das empresas, ele consegue ter isso de forma geral, compilar e divulgar para a sociedade como um todo. Então a gente tem isso, tem de certas áreas, tem certas associações de empresas que publicam, tem certas empresas que publicam seu relatório de sustentabilidade, falando de produção responsável, mas a gente precisa ainda
melhorar muito nessa área, melhorar muito em relação ao ODS número 12. Só um comentário, Gustavo. Esse ODS ele é muito associado à economia circular, né? E recentemente foi aprovado no Senado, né? Está sendo discutido, né? Uma política de economia circular aqui no Brasil. Foi aprovado no Senado, voltou agora para a Câmara dos Deputados. E sendo aprovado essa política, a gente espera que a gente avance, né, com um pouco mais com esses indicadores. Falando do ODS 13, esse é bem interessante, né, porque a ação contra a mudança global do clima, a gente fala muito sobre isso, a gente tem apenas 8 indicadores, e de certa forma a gente está até que bem avançado, né, porque apesar de a gente ter somente 5 indicadores produzidos, um apenas que a gente não tem a mensuração, que é um dado mais complexo de se obter, que é o nível, né, o grau, né, de educação para a cidadania global, a educação e desenvolvimento sustentável são integrados, né, nas políticas de educação do Brasil, né, do país, currículos, enfim, formações profissionais, e 2 que não se aplicam ao Brasil, que basicamente é aquela história, né, dos países em desenvolvimento ajudarem os países desenvolvidos ajudarem os países em desenvolvimento, com aquele fundo de 100 bilhões até 2025, e de países menores em desenvolvimento, países insulares, né, com as suas estratégias de longo prazo para adaptação às mudanças. Então, a gente não se encaixa nesses, realmente faz sentido não estarem sendo mensurados. Legal, E seguindo, a gente tem o objetivo 14, né, que é vida na água, que a gente fala da conservação do uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E aí a gente está bem mal, né? A gente não sabe como é que está realmente. Eu que moro, né, perto do oceano aqui, a gente vê todo dia quando sai para ir para o mar, você percebe que a gente tem muito detrito plástico em todo lugar. Só que a gente não tem uma informação em relação a isso, a gente não mede a densidade de detrito plástico na nossa costa. A gente tem estudos pontuais. Aqui em Santos foi feito um lugar que eu costumo remar, aqui no estuário do Canal de Santos, né, na saída, perto e tivemos números alarmantes, mas a gente não tem essa informação sendo feita de forma global em relação ao nosso oceano. A gente não tem publicado a informação da eutrofização costeira, que a gente já falou lá quando a gente falou dos limites planetários, a gente fala de eutrofização, a gente não tem essa informação, a gente não tem informação de acidez pH médio do nosso oceano como um todo, né? Na costa gigantesca que a gente não tem uma proporção da população de estoques de peixes dentro dos níveis biologicamente sustentáveis sendo calculado. A gente vai ter realmente um outro estudo, vai ter ONG, mas a gente não tem isso de forma geral do governo, e aí fica difícil da gente ter grandes políticas públicas para defender o oceano, para defender os mares, né? A gente não tem nem um indicador de pesca sustentável, falar qual que é o percentual de pesca sustentável que é feita versus o PIB. A gente não tem, então a gente tem poucos indicadores sendo já publicados pelo governo federal e mais em relação às áreas que a gente tem, o percentual de áreas que a gente tem de zonas de proteção. A gente tem áreas de zona de proteção marinha na nossa costa, e essas áreas a gente tem esse valor atualizado, mas a gente falta uma política mais forte quando a gente fala de oceano aqui no nosso país, que é um país que tem uma costa gigantesca e deveria ser muito importante para a gente essa proteção ao oceano, pelo impacto que ele tem no país como um todo.
Isso, Gustavo. E no ODS 15, que é a vida terrestre, a gente também está mal, fazendo a mesma análise, pensando em toda a biodiversidade que a gente possui aqui, de vida terrestre, né? A gente, dos 14 indicadores, a gente tem apenas 3 em acompanhamento, estão sendo produzidos, e a maioria está em construção, são 9 que estão em análise em construção, e apenas 2 que, na verdade, eu vou considerar como porque eles são é o mesmo indicador para objetivo, para metas diferentes, né? Que é o acompanhamento, né? A proporção da vida silvestre que é comercializada, que foi o objetivo de caça furtiva ou de tráfico ilícito. A gente não tem dados para acompanhar isso. A gente até conversou, né, sobre com a Neiva Guedes, quando a gente falou da arara azul, um dos principais motivos do animal estar em extinção ainda é o tráfico de espécies, né? E a gente não acompanha isso ainda. Então, isso deveria ser revisto e valorizado todas as espécies que existem aqui no nosso país. Sim, aí na sequência a gente tem o 16, quando fala de paz, justiça e instituições eficazes, e a gente produz 8 e 3 devem ser publicados no curto prazo, mas a gente tem 11 sem dados, então a gente ainda precisa melhorar muito. E isso aqui é medição em relação à violência, medições em relação à corrupção. Então a gente não olha muito e não tem indicadores, por exemplo, de proporção de crianças que tiveram sofreram agressões pelos seus cuidadores de forma mensal, né? A gente não tem número de vítimas de tráfico de pessoas por 100 mil habitantes, ou não tem informação, por exemplo, também da proporção de pessoas na nossa população que teve uma disputa nos últimos anos e que usou algum tipo de mecanismo de resolução de disputas e também em relação a quanto que entra o fluxo financeiro, né, tanto de armas quanto de valores, né, de ilegais, né, ilícitos, que o tráfico, que a criminalidade faz essa lavagem do dinheiro. Então a gente não tem esse tipo de valor sendo monitorado de forma, esse ano foi tanto, esse ano foi tanto, o que dificulta o objetivo, que é de reduzir esse fluxo financeiro, tanto financeiro quanto de armas ilegal, né? Então a gente não tem esses valores, e a gente também não tem a proporção mapeado os indicadores de corrupção. A gente tem corrupção, a gente sabe que no Brasil, quando você tem indicadores de corrupção, de percepção de corrupção, né? Pesquisas que falam de percepção, mas você não tem indicadores que mostram assim que são os pedidos que são relacionados à proporção de pessoas que tiveram contato com o funcionário público corrupto, que pagaram suborno nos últimos 12 meses, casos reais, né? A gente não tem esse dado compilado, e também falta um dado de forma geral. Eu sei que a gente tem isso de alguns órgãos e tudo, mas a gente não tem um geralzão do grau de satisfação com os serviços públicos, né? A gente, quando trabalha em empresa, eu trabalho em empresa, a gente mede a satisfação do nosso cliente, nosso usuário, com o sistema, com o serviço que a gente gera, com o produto que a gente vende. Já a gente não tem essa informação em relação ao governo, aos serviços públicos como um todo. A gente tem aqui no estado de São Paulo, eu sei que existe algum valor em relação à satisfação com o serviço do Poupatempo e tal, mas não tem algo global e detalhado em relação ao serviço público no país.
e também quando a gente fala em relação aos números de detenção arbitrária, tortura de jornalistas, sindicalistas e defensores dos direitos humanos. A gente tem esse número de forma não oficial, esse número sai sempre, mas a gente não tem nada sendo feito, divulgado pelo governo brasileiro. Isso. E, bom, para a gente encerrar essas análises, né, o último ODS, que é a Parceria e Meios de Implementação, são 24 indicadores, a gente tem 6 apenas produzidos, 13 estão em análise e em construção, um apenas que a gente não tem dados, que é o número de países com mecanismos em vigor para reforçar a coerência política do desenvolvimento sustentável, bem amplo, né, essa mensuração, talvez um pouco mais complexa de ser realizada, e 4 que a gente julga, né, o Brasil julga, que não são aplicáveis a ele. Então, são dados referentes aí à média de tarifas aduaneiras aplicadas aí em países menos desenvolvidos, países em vias de desenvolvimento, países também tarifas aduaneiras em escala mundial, e também assistência oficial do desenvolvimento líquido total para países menos desenvolvidos. Realmente não faz sentido a gente estar aplicando essa informação. Então a gente traz, né, Gustavo, uma informação, acho que um episódio mais de análise, um episódio mais analítico aqui, sobre como que a gente está, com os indicadores, não é se a gente está avançando ou não, reforçando isso nas métricas, nessas metas, nesses indicadores, é só se a gente possui ou não os dados, se eles estão sendo válidos, se eles estão sendo analisados, se estão sendo atualizados. E a gente vê, né, na minha visão, que o Brasil, de certa forma, a gente está até que tendo um bom progresso, pensando que a gente ainda tem 6 anos, poderíamos estar mais avançados, mas a gente está, pelo menos, com um IBGE, que é um instituto sério, que faz uma boa mensuração e análise de todos esses dados, que está tentando avançar, ou pelo menos a gente ter essa informação, né, e trazer transparência para todos que queiram avaliar se a gente está tendo progresso ou não no alcançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se a gente está alcançando, aí já fica um papo para um outro episódio, porque aí a gente teria que analisar vários indicadores, várias métricas aí que a gente trouxe, e com certeza isso vai dar muita conversa aqui para o Beabá. Sim, aí é uma série. Mas só para dar um resumo, dos 17, né, a gente monitora de forma legal, né, ou está trabalhando para ter esse indicador, esses ODS vistos para 11. Em 6 a gente precisa melhorar bastante o nível de informação que a gente tem quando a gente fala de governo. E de novo, passar para vocês o site, né, odsbrasil.gov.br, que é onde o governo coloca todos esses indicadores, coloca todas as informações, e é algo que está disponível para toda a pessoa. A gente não tem que entrar, não tem que ter uma senha, nada, não. É colocar esse site, entrar lá e pesquisar e ter o acesso à informação, que é o que deve ser feito, né? O governo para a população, e essas informações têm que ser claras para a gente, porque são os objetivos que a gente tem colocado para que o governo atue. Então ele tem que mostrar, né, como é que ele está atuando para alcançar esses objetivos, que em último análise melhoram a vida de todo mundo e fazem com que realmente a gente consiga entrar num trilho de um desenvolvimento sustentável para o nosso país. Então, acho que é isso de minha parte. Eu agradeço a todo mundo que ficou até agora. Peço o like, 5 estrelas, dá o like no YouTube, que o YouTube, se não ele tira, você não consegue nos ver. Dá 5 estrelas no Spotify, também para o Spotify te sugerir os episódios, para você saber quando sair um novo episódio. Nos segue também no Spotify, que a gente
precisa realmente de cada vez mais gente nos escutando, nos vendo, para conseguir gerar cada vez mais melhor conteúdo para vocês. Isso aí, Gustavo. Então, também agradeço aqui pela minha parte. Muito obrigado a todos que estão nos escutando. Estamos planejando alguns episódios bem interessantes aí para as próximas semanas. Espero que, então, fiquem atentos ao sininho do Spotify, do YouTube, para acompanhar tudo que o Beabá está trazendo aqui de informação, de conteúdo, para vocês estarem informados. Agradeço. Muito obrigado. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade. E aqui o Beabá é sustentável, roubei o slogan, o bordão do Gustavo. Boa!